Leinha, Ei, boa noite. tudo bem, Rê? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tudo bem. Quer ajustar um pouquinho a tua câmera? Tô te vendo daqui para cá, só, daqui para cima. É? Aí, Engraçado que eu tô me vendo. Deixa eu ver aqui. Engraçado que eu tô me olhando super normal, meu suporte. Deixa eu ajeitar aqui. Ai, meu Deus do céu. Deixa eu consigo fechar aqui. Não sei se vai dar certo. É coisa segura aqui. tá tudo E aí já vi certinho. algumas pessoas entrando, Marido entrou meus já. amigos. Já, ele tem que acompanhar, né? Marido não pode ficar de fora. Ai, 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 se ficar de fora, né? É, tem que ter pelo menos a audiência dele. Garantida. Alguns amigos. Assunta. Lana, já vi entrando, já vi Ana, minha amiga festeira, Estela. Bora lá. Vamos só aguardar um pouquinho. Vou dar a tolerância que eu dei, que eu avisei para vocês que eu daria, falei no Instagram, no Stories. Tá me olhando direitinho agora, amiga? Eu tô. Você marcou o horário Tá. aí direitinho? Não, 19h58. Sim, tô marcando aqui, tudo ok. Olha que eu sou cronometrada. Ai, ai. A Legal, Bi Ana. Festas disse que já até compartilhou. Bacana, Então, obrigada. amiga. Ó, Ednardo, meu irmão. Eu disse, a gente vai ter pelo menos um bom público, eu acho aí. Eu disse, os irmãos, eu tenho vários irmãos, né? Então eu mandei uma mensagem no grupo dos irmãos e disse, olha, pelo menos vocês têm que estar lá, né? Faz favor. Quem tem amiga Sou e obrigada. família não tá sozinho. Nunca. Ai, ai. Roberta, seja bem-vinda. Cris está em todas, amiga querida. A Cris vai fazer um bolo de cenoura com cobertura de chocolate para mim depois dessa pandemia. Ah, é que chique. Tá bem na É, fita. filha, Ó, promessa, promessa. Ana Cléia. Bem-vinda, galera. Vamos botando um coraçãozinho mesmo. Agora que eu vi que vocês subiram um coraçãozinho aí, vamos logo. Boa noite, Ednardo. Para quem fizer Para dar bastante. sentido e compartilhando nessa live, que hoje a gente vai falar de Isso, muita coisa compartilha. interessante. Cris, chama Pois todo é. mundo, Cris. A Cris tem uma patota e tanto. É mesmo. Ah, que Claro, ótimo. querida. Boa noite, Alneres, aí meu amigo coach. É nóis. É nóis. 8 horas, vou aguardar só mais um pouco, tá, gente? Eu disse que ia dar uma tolerância de 5 minutos para a gente iniciar. Então, a gente vai dar essa tolerância. Isso, inclusive, eu aprendi com o Christian Barbosa, que foi meu professor de produtividade durante 2 anos consecutivos. Eu fiz curso com ele, 2 anos, foi muito bom e cresci muito com isso. Então, é muito legal essa pontualidade. No máximo 5 minutos de tolerância, né? Brasileiro precisa aprender isso. Vai ser extraordinário, é verdade, Nery, vai ser extraordinário. Rê, sabe o que é curioso? Eu tô vendo que eu tô aqui de Ah, cachecol, pelo menos aqui em São Paulo, na região que eu moro, tá friozinho. É que eu sou friorenta. E você aí com uma regatinha, né, amiga? com Você tá certeza. mesmo? Me ajuda, esqueci. São Luís, Maranhão. São Luís, Maranhão. Aí tá calor. Aqui, minha irmã, é sempre quente. Sempre. Ainda bem que não tá assim tão quente agora. Mas ainda há pouco tava, já tava suando. Ô, A Karine, luz. mamãe entrou. Mamãe já entrou Mamãe aí, já olhei. entrou. Mamãe entrou, já tá aí. Não, Tiago, meu a dentista. Eita, muita galera boa aí Leila é entrando. minha mãezinha também. Não é só a sua que vem, não, Rê. A minha também vem. Ah, que ótimo. Então, as nossas mães estão aí. Que de Minhas amigas Luciana festeiras também seja estão todas aí. a Bem-vinda, Lúcia. Luciana. Luciana é tua amiga? É, amiga querida, fizemos curso juntas. Olha, gente, 8h02, faltam 3 minutos para eu iniciar a minha fala. Depois a gente fica bombardeando o Mica aí, que é a nossa convidada. Ô, Rê, a Cris tá Ela tá falando falando do do meu seu. sotaque? É, eu adoro também, Cris. É muito bom ouvi-la. Oi, Aldra. A Aldra já foi minha
minha coach. Bacana. Ah, que legal ter vocês aqui com a gente. Ok, a Cris já quer ir na sua casa, viu, Rê? A Cris é Pois assim. pode vir. Não Pode chama vir, não que que é a Cris ótimo. vai. Faz calor o ano inteiro, é bom demais. O Tem ano que andar inteiro. pelado. Mas fala que você tá com um menino pequeno que tá subindo pelas paredes. Você não pode dar É, atenção. é verdade, tem isso, mas tem esse detalhe. Ela traz o bolo que ela disse, viu? De chocolate, de cenoura com chocolate, pode ser. Brigadeiro em cima, brigadeiro em cima. Ana, minha querida também. Ai, tão bom ver gente conhecida, né, Rê? E conhecer gente Pois nova, é. muito bom. É bom porque a gente sente que eles estão valorizando o nosso trabalho. São pessoas da família, amigos, né? Pessoas de perto. É sempre bom, é gostoso. Até porque a gente tem uma crença de que quando é da família as pessoas não se importam, né? Não é bem assim. Pelo menos minha família tá toda aí. Boa noite, Priscila. Michele, MPC é minha prima. Olá, Michele, Olha, gente, prazer. olha, gente, 8h03. Já Você está começar. na contagem minuto a minuto, Rê? Eu tô avisando, que é assim que eu fico quando eu vou dar aula. Aí eu fico lá esperando, porque eu dou os 5 minutos de tolerância nas minhas aulas também, né? Que eu dou aqui presenciais. E aí eu fico, ó, faltam tantos minutos, em tantos minutos eu começo. Leve pressão, né? Leve pressão. É, sou bem metódica para algumas coisas. Horário é uma delas. Também valorizo bastante, acho importante. Preciso ser um pouco mais leve. Mas agora que eu tenho menino, né? Eu vou começar a chegar atrasada nas partes, porque a gente sempre tem uma desculpa quando tem criança. Mas não é não, porque eles realmente, né? Minha irmã tem o filho dela é pequenininho, e outro dia eu ri tanto que ela ia para o aniversário, todo mundo se arrumou e menos ele. Menos ele, porque ele não quis vestir. Ela acabou saindo com ele sem roupa, com a roupa dentro do carro, né? Porque criança, né? Cada um com a sua fase. Então a gente sempre tem uma desculpa. Tem criança, é bem mais complicado. E agora eu vou ter uma desculpa para chegar atrasada. Estou vendo que o Marcos também entrou, meu querido. Muito bom ter você. Olha, gente, 8h, 8h05, na verdade, né? Então vamos iniciar a nossa live de hoje. Eu falo de hoje como se eu já tivesse feito várias, mas é a minha primeira live, tá, gente? E é Então vamos lá, para especial quem não por me isso, conhece. né, Rê? É muito especial. Convidei Mica aí para a gente fazer essa live hoje. Então vamos lá. Primeiro, vou me apresentar para quem não me conhece. Eu me chamo Renata, né? Tenho esse blog aqui, A Meta é Ser Feliz, onde eu falo muito da questão da produtividade e de uma vida autêntica. E eu fiz curso de coaching, fiz formação, me especializei em produtividade com o Christian Barbosa. Não sei se vocês conhecem, é um dos maiores especialistas em produtividade do Brasil. E também fiz curso de comunicação não violenta, que é a minha nova paixão, eu estou estudando, não sou especialista assim nisso. E foi através dele que eu conheci a nossa amiga Mica, que está aqui como convidada, para nos ajudar nessa questão da vida produtiva sem culpa, né? Mica, ela pode se apresentar, te apresenta aí, Mica, antes de eu começar a falar. Ai, você falando, eu te ouvindo, lembrei, né, de quando a gente fez o curso junto. Cara, que gostoso que foi, né, Rê? E eu quero dar É, boas-vindas também às pessoas que estão entrando, a minha cunhada Thalia, estou vendo tenho ex-clientes também, sejam todos muito bem-vindos. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Micaela Costa. A minha formação primeira foi de educadora, né? Eu sou professora de matemática. Então, por alguns anos eu dei aula na faculdade para engenharia, sabe cálculo diferencial integral? Se tiver algum engenheiro aqui vai entender. Mas há eu 6 anos, entendo. você entende, né? Há 6 anos eu fiz transição de carreira e hoje atuo somente como terapeuta integrativa sistêmica. Então, eu trabalho com atendimentos individuais, com as ferramentas principais, que é programação neurolinguística, coaching, constelação familiar e outras tantas, como enneagrama, hipnose ericksoniana e também comunicação não violenta. Só que a comunicação não violenta eu dou curso também, então sou facilitadora
e amo de paixão, e hoje eu espero contribuir muito, viu, Rê, com você, com as pessoas que estiverem aqui conosco, com aquilo que eu trabalho, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu amo. Ah, muito bem, eu tenho certeza que vai contribuir muito, então por isso que eu te convidei, até porque eu vi, olha, ela tem uma formação quase completa, né? Tem tudo já praticamente, então com certeza vai conseguir trazer luz para onde a gente vê escuridão, né? Então Espero, vamos lá. espero. A expectativa, né? Expectativa. Então vamos lá. Primeiro, eu queria conceituar para vocês o que que é produtividade, né? Eu acho que é importante a gente trazer esse conceito porque muitas pessoas confundem produtividade com ter uma vida muito ocupada. Ah, não, eu sou produtivo, hoje eu fiz tanta coisa, né? Então eu estou sendo produtivo. E é um conceito que não é muito correto, né? Ou melhor, nem é o correto. O correto é a gente pensar, quando a gente fala de produtividade, é quando você consegue ter uma vida com equilíbrio e consegue também atingir resultados. E o que eu quero dizer com equilíbrio? É quando você consegue olhar para as várias áreas da vida, da sua vida, né? E eu costumo, inclusive, chamar de saúdes, né? A gente tem uma saúde familiar, saúde financeira, saúde física, saúde emocional, e são 8 saúdes que a gente precisa estar sempre atento para saber como é que a gente está, se a gente está equilibrado ou não, né? Então a gente precisa olhar para isso, para essas saúdes, que vai nos possibilitar o equilíbrio, e também olhar se eu estou conseguindo atingir os resultados que eu gostaria, que são aquelas nossas metas que a gente define, nossos objetivos, nossos sonhos e etc. Então, vida produtiva é uma vida com equilíbrio e resultado. E esse talvez seja o grande desafio da gente, né? Porque eu até falei com a Mica, mas equilíbrio 100% não existe, né? E de fato não existe, né? Não existe, mas quando a gente consegue olhar para as nossas várias saúdes, facilmente a gente consegue lidar com algum imprevisto que aconteça, porque faz parte da vida acontecer coisas fora da nossa programação, do nosso planejamento, né? Tá aí o coronavírus para não deixar ninguém mentir, né? Então, que mudou a vida de muita gente e a gente teve que se reorganizar. E quem não tem uma vida que olha para a sua saúde financeira, quem não olha para a sua saúde emocional, por exemplo, talvez esteja vivendo um momento muito difícil, né? E aí a gente não vai entrar nesse mérito. Mas, então, uma vida produtiva é aquela vida onde a pessoa consegue ter mais equilíbrio e resultado, certo? E aí, além disso, né, por que que eu trouxe essa questão da culpa, né? Porque uma vida produtiva, ela precisa ter 3 pontos principais. A gente precisa olhar para os nossos planos, a gente precisa ter uma estratégia e a gente precisa ter energia para executar esse plano, certo? E um plano que às vezes saia errado, um planejamento que não seja adequado, ele não vai te levar a encontrar e atingir os objetivos que você gostaria. Então, aí é que está a chave da questão. Como é que eu consigo, talvez, fazer um planejamento que realmente faça sentido para mim? E o que, que eu percebi ao longo desse meu trabalho, que além de ensinar produtividade, eu também já mentorei algumas pessoas, trabalhei com coach de produtividade, e o que, que eu percebi na maioria das pessoas? A maioria das pessoas, às vezes, tem um método, eu tenho um método para te apresentar, eu me especializei em produtividade, então eu tenho um método, eu tenho passo a passo para te ensinar, para você conseguir sair desse lugar de não realização para você ser uma pessoa realizadora. E aí eu te dou um caminho, você faz um planejamento, e aí a forma de fazer o planejamento mais eficiente é dessa maneira, disso, aquilo. E muitas pessoas, mesmo com esse passo a passo, têm uma dificuldade em executar, né? E aí, muitas vezes nos meus atendimentos, eu não consegui fazer, e tudo mais, e tarará. E o que que eu percebi, né? O que que eu percebi nessa jornada, né? A gente tem vários papéis na vida, né? A gente tem o papel filha, mãe, a gente tem o papel colega de trabalho, a gente tem vários papéis que a gente ocupa e desempenha ao longo da vida. E um dos papéis que a gente precisa olhar é o eu, e que muitas vezes a gente negligencia esse eu. Então eu boto alguma coisa no meu planejamento que seria para mim, e muitas vezes eu digo, eu não vou fazer isso porque é para mim mesmo, tudo bem, né? Então a gente passa por cima da gente para atender as outras pessoas, atender quem está ao nosso redor, e a gente esquece da gente mesmo, né? Então, e aí fica essa questão de como trabalhar, e eu disse, inclusive, também que eu tinha uma certa dificuldade de como trabalhar isso, de entrar nessa seara
desse eu e de desconstruir isso, porque às vezes a gente vem, não é tão raso, não é tão simples, né? Não é só dizer, olha, eu vou desconstruir a tua crença, ah, todo mundo é feio, sei lá, né? Ou todo mundo que fica rico é porque roubou. Aí disse, não, mas tu não conhece fulano de tal, ficou rico sem ter roubado. Ah, então desconstruir a crença da pessoa. Então, uma coisa não é uma coisa tão simples quanto parece, né? E muitas vezes a gente aprende. E aí eu disse assim, aí a pessoa não consegue realizar, não consegue fazer o planejamento, ela começa a se sentir culpada por não conseguir. E vem aquela lamúria e aquele sentimento de, meu Deus, eu não sou bom o suficiente, né? E aí eu fiquei, meu Deus, isso inclusive aconteceu comigo, e às vezes acontecia, acho que eu já melhorei muito nesse ponto, né? Que é essa guerra interna que a gente vive contra os medos, né? Contra a procrastinação, contra a falta de clareza, porque às vezes a gente nem sabe o que quer de fato, coloca lá, ah, eu quero fazer academia, né? Mas ao mesmo tempo eu não vou para academia. E o que está por trás daquilo? Será que eu consigo realmente enxergar o que está por trás de querer ir para academia? Será que é só porque eu quero ter saúde? Será que eu não posso encontrar outra estratégia? Então, são algumas questões que a gente fica olhando nessa jornada de ser produtivo, de ter uma vida produtiva, e se culpa, né? Porque a gente quer ter uma leveza nisso tudo. E a gente quer, inclusive, poxa, eu não consegui fazer hoje, né? Será que a minha procrastinação ela é saudável? Até que ponto ela é saudável, né? Porque procrastinar é normal, todo mundo procrastina, mas tem um momento que ela deixa de ser normal e passa a te prejudicar de verdade, né? E aí eu pergunto para a Mica, eu disse, Mica, eu quero saber que tu ajude a elucidar isso, né? Como é que a gente consegue trabalhar essas questões? Por que eu não consigo avançar? Por que mesmo com todos os métodos, com força de vontade, às vezes até compromisso, a gente, porque diz que força de vontade acaba, né? O que fica é o compromisso de querer aquilo. Mas como lidar com isso? Mesmo assim, às vezes eu não sei racionalmente que eu preciso fazer uma atividade física, sei tudo dos benefícios, sei tudo que eu posso ganhar com isso, e ainda assim eu não consigo resolver, não consigo sair desse lugar, né? E aí a minha questão, joga aí para a Mica, essa dificuldade que eu andei percebendo nas pessoas com que eu andei atendendo e comigo mesma, né? Então vamos lá, Rê. Você falou muita coisa interessante em relação à produtividade. E o que eu entendo que é a tua dúvida, para que eu possa falar um pouquinho, tá bom, eu já tenho as estratégias mentais, né? Vamos supor, sei lá, eu quero de alguma forma ir na academia 3 vezes na semana, eu já sei qual é a academia, eu já sei o horário que é ideal para eu ir, eu já sei quais exercícios eu quero ir, e de repente não acontece, né? Ou talvez eu tenha sido chamada algumas vezes para assumir um cargo de liderança e por alguma razão também procrastino, deixo para lá. Ou se não, eu tenho aquela conversa, quando meus filhos crescerem, eu vou poder cuidar de mim, né? Então, Sim. A gente está falando de movimentos que nos impedem especificamente de atingir aquilo que a gente quer, os comportamentos. E a gente tem várias frentes que podem impedir ela. O importante é perceber que a procrastinação só é uma procrastinação quando eu deixo para depois como um hábito. Eu sempre me deixo para depois, né? Eu priorizo o outro sempre é mais importante. Se sobrar um tempinho para mim, eu vou lá e me esforço. E aí talvez eu faça alguma coisa, mas só se sobrar tempo. E quando eu procrastino, a procrastinação, assim como mais tarde a gente vai ver que traz outros sentimentos, a procrastinação é como se fosse uma cortina de fumaça, trazendo que existe algo mais profundo por trás. Pode contribuir esse deixo para depois? Pode ser questões fisiológicas, pode ser uma questão hormonal, pode ser uma questão de vitaminas, uma série de questões fisiológicas, mas também podem ter razões emocionais. E aí, essa procrastinação vira uma sabotagem, como já falaram aí, através de alguns sentimentos. Um deles é a culpa. A culpa é acreditar que eu queria ter feito uma coisa, mas fiz outra. Eu fico me julgando. Mas como eu sou burro, eu não consigo mesmo, não vai dar certo, né?
Pode vir um medo. Ai, às vezes isso tudo que eu estou falando não é consciente, tá? Porque são diálogos internos mentais que vêm muito rápido. Então pode ser um medo de falhar, um medo de ser criticado, de não ser aceito. Pode vir uma sensação de incapacidade. Então perceba que são vários, né, as possibilidades e sensações quando eu me deixo para depois, ou até na empresa eu deixo de fazer alguma coisa que vai levar essa produtividade. Bom, todos os dias eu tenho que ler relatórios, eu tenho que fazer planilha, eu sempre fico empurrando com a barriga. Porque tem a procrastinação também de assumir tarefas de maior responsabilidade ou tarefas de menor responsabilidade. Ah, isso daqui é tão simples que eu faço depois, né? Então, a gente pode olhar por várias frentes. Então, uma das possíveis causas, lógico, pessoal, o que eu estou falando não deve ser escrito numa pedra, tá? Vou trazer para vocês dentro da minha experiência. Então, precisa primeiro ser investigado, né? Em qual contexto a pessoa está procrastinando. Em geral, procrastinador é um padrão de vida. Isso pode se manifestar mais no trabalho, na vida pessoal, mas é um padrão. Então, uma possibilidade para se refletir é aquele objetivo que eu quero, eu estou procrastinando, eu estou deixando para depois, está conectado com valor maior para mim? Quer dizer, eu estou fazendo isso por mim, para mim, porque eu acredito, porque tem paixão? Ou eu estou fazendo porque alguém espera de mim, porque é o certo a fazer, porque eu dei a minha palavra? Então, primeiro passo é o quanto aquele objetivo está conectado com sentido, com valor maior. Uma mãe, você é mãe agora, né, primeira viagem. Como mãe, provavelmente você mantém a rotina do teu filho, não é só porque você é mãe, porque tem um monte de mãe que não se coloca na rotina de cuidar do seu filho, mas porque está conectado com um valor maior de manter ele saudável. Perceba? Sim. Então, primeira coisa é isso. Aquilo que eu tanto quero fazer e eu deixo para depois, é algo que está conectado com algo que é valoroso para mim? A cabeça pode achar importante, que talvez seja, mas é importante estar conectado com algo mais profundo para eu ter uma sensação no meu corpo e trazer essa motivação, essas estratégias mentais. Esse é uma possibilidade. Rê, eu vou continuando ou você quer fazer algum comentário em relação a isso? Não, pode continuar. Tô ouvindo aqui pensando. Verinha chegou aí, Eliette, sejam bem-vindas. Por outro lado, também tem as questões das nossas crenças internas. Crenças essa do tipo, não sou bom o suficiente, mas vai dar muito trabalho, e se eu não conseguir? E muitas dessas crenças, que às vezes não são conscientes, porque a mente processa de uma forma automática, elas foram absorvidas na minha educação, né? Sim. Espera lá, deixa eu olhar para a minha educação. Papai muito crítico, mamãe muito crítico. Mamãe exigia que tudo fosse feito da maneira que ela entendesse ou que o papai entendesse que é perfeito. E aí tem uma autocobrança gigante, que às vezes é melhor desistir porque já vai dar muito trabalho. Quais foram os estímulos nesse sentido? O que eu passei a acreditar sobre mim nessa educação? Daquele cuidador, não precisa ser o papai ou a mamãe. Então, perceba que às vezes a gente está falando de razões emocionais, mas às vezes, na minha família, eu não aprendi a me organizar em relação ao tempo, por exemplo. Sim. Né? Então, olhar essa minha educação também vai trazer muito de quem eu sou hoje, de como eu ajo. É um caminho do que eu penso sobre mim. A gente chama essas crenças de crenças limitantes, né? Sim. Se eu tenho lá um papai e uma mamãe muito exigente, eu tenho uma necessidade muito grande, possivelmente, de aceitação. E isso pode me impedir em tarefas que sabotem minha produtividade. Né? Porque eu incluindo também.
E aí, inclusive, fazer aquele planejamento fake, né? Aquele planejamento que não fala de você e que no final do tempo tu acaba gavetando, nem faz, nem executa nada, porque no fundo, não tem a tua verdade, né? Eu acho É. que faz todo sentido. Porque tu tá buscando agradar outras pessoas e talvez, eu não tenho motivação para isso. E às vezes é muito curioso que, assim como você, eu também já tive clientes que começam com todo o gás. Aí no meio do caminho vai minguando. Porque no Isso. começo é novidade, tem alguém que está ali comigo, mas depois, como depende de mim, eu mesmo não me reconheço. Quantos de nós não têm o hábito de celebrar as conquistas? É mais do que a obrigação, isso é muito forte em muitos de nós, né? Muito, Peraí, verdade. né? E aí tem uma outra questão também que a gente chama em programação neurolinguística de ecologia. Se eu alcançar aquele objetivo, quem que eu posso chatear? Então, por exemplo, uma mulher que quer emagrecer. Lógico que nós temos dentro do coach mais de 26 sabotadores que impedem a pessoa de emagrecer, mas eu vou falar de uma possibilidade. Ah, tá bom, cuidei da minha alimentação, estou indo para academia, estou tendo resultado e de repente eu dou uma paralisada. Aí quando você pergunta para o cliente, tá bom, quem pode de alguma forma ser impactado se você alcançar o seu objetivo, que é chegar em 70 quilos? Ninguém. E aí você começa a fazer perguntas, meu marido vai ficar com ciúmes. E sem perceber, isso já é suficiente para, no longo do processo, eu me sabotar. E a minha produtividade, Nossa. né? Lógico que não é só Sim. isso, tá, Rê? Estou trazendo um exemplo. Não, claro, um exemplo. Então, perceba o quanto também essa coisa de perceber quem vai ser impactado se eu alcançar o meu objetivo. Se eu tiver sucesso, o que vai Sim. acontecer? Quer falar? Pode falar. É. Não, eu ia falar assim, esse exemplo que tu deste, eu já vi um também muito parecido de pessoas que estão sempre acham que estão doentes, o tempo todo está doente, está tanto tempo doente, com a intenção de chamar a atenção, de ser vista, de ser cuidada, né? Que vai mais ou menos nessa linha desse pensamento quem vai ser impactado? Se eu estiver doente, o que eu vou ganhar com isso, né? Isso acontece, é uma possibilidade, sim, que às vezes não é consciente, mas pode ter outras causas. Tem aqui a Celina, que é consteladora. Celina, se você quiser Sim, comentar, fica à vontade. Mas pela constelação familiar também, existe emaranhado. Vamos supor, essa pessoa aqui que está doente pode ter uma intenção aí, sim, de atenção, mas pode ter um emaranhado sistêmico. Para quem não conhece a constelação familiar, ela foi desenvolvida por Bert Hellinger, né, que inclusive faleceu no final do ano passado, e ele entende que a gente traz dos nossos pais e ancestrais mais que características físicas, a gente traz padrão de comportamento. Então, às vezes, você vê uma família que tem problema de vício, não está aqui em mim, nem no meu irmão, já estava no meu avô, né? Então, dentro dessa questão da produtividade, da culpa, perceba o quanto esse emaranhado também pode fazer diferença. Vou dar um exemplo. Eu atendi uma vez uma cliente com peso acima, né? Acima do peso, e ela falou: Mica, eu sou nutricionista e eu quero que o meu corpo, né, mostre o quanto que eu acredito em relação à alimentação, precisam se conversar. E aí a gente começou o trabalho, estava indo muito bem, chegou uma hora que deu uma estagnada. E aí eu fui olhar o sistema. E não era consciente. Parece óbvio, gente, mas não é. E aí, na medida que eu fui olhando o sistema, e aí eu coloquei ela diante da mãe, pedindo permissão, porque a mamãe também era gordinha, as irmãs, e elas se reuniam só, em especial, em volta da mesa. Então, toda vez que ela chegava na família e falava que estava numa reeducação alimentar, tinha uma chacota, um pouco caso, e ela se sentia muito desconfortável. É como se ela tivesse uma sensação de que ela está sendo excluída, ela está traindo. Então, perceba o quanto eu posso estar emaranhada sistematicamente. Tem filhos entendi. que se afastam dos seus pais
porque, por um lado, eles querem evoluir, mas quando estão ali perto, eles não se sentem nessa permissão. Isso não quer dizer que se afastar vai ser a solução. Vai ser a solução, eu tô entendendo. Sim, inclusive, eu tenho um cliente, tive um cliente, que ele falou assim, Mica, só de imaginar eu prosperando financeiramente, ele tá já indo, nossa, me dói, eu sinto culpa, porque eu vejo que a minha mãe não prosperou. Olha que dolorido Entendi. ouvir isso, né? Me emociona porque Sim, gera muita dor. Então, é importante olhar esses emaranhados que às vezes vêm de muito antes da mamãe e do papai e que podem ser sabotadores para eu conseguir manter uma energia para aquela alta produtividade, excelência acontecer. Principalmente quando se trata de mim, da minha evolução, das minhas entendi. escolhas. Isso. Quer fazer alguma pergunta? Está fazendo sentido? O pessoal que está nos Ó, ouvindo está fazendo sentido? já teve algumas perguntas aí, eu já até anotei. É, mas vamos lá. O Ednardo perguntou se a rotina pode fazer a procrastinação aumentar, né? E a resposta com relação, inclusive, ao que a gente está vendo, com certeza. Eu acho que é importante você ter por quê, né? Primeiro você precisa se organizar. Se a rotina ela não faz sentido para ti, né? Com certeza ela pode te levar a procrastinar. Porque a rotina, ela pode ser organizada, né? Você precisa olhar como você olha para o seu tempo, como é que você usa seu tempo, e aí pode estar fazendo um monte de coisa que às vezes não faz nem sentido, não te leva a lugar nenhum. Então é importante olhar para essa rotina e construir essa nova rotina que vai te tirar desse lugar de não consigo sair do lugar, não consigo fazer nada, né? Então é bom olhar sim para essa rotina e construir uma que te leve para um novo lugar, né? Onde você quer chegar. E aí pode ser que esteja, inclusive, relacionado ao que a gente vem falando. Crenças, sabotadores, né? Que a Mica veio colocando ao longo da nossa live. Né? Então, você não acredita, não isso, não aquilo, eu não sou bom o suficiente, entre outras coisas, e por isso acaba que se deixa envolver nessa rotina que não faz muito sentido para ti. Sim, e eu acho que é importante lembrar que nós temos ficar atento a três pontos centrais, que é a mente, né? Lógico. Então é importante ter uma estrutura de estratégia para aquilo que eu quero. Vamos supor, puxa, eu quero, sei lá, eu quero comprar um carro de 40 mil reais. Tá bom, é um objetivo. Mas se eu fico nesse objetivo só grandão e não estruturar o passo a passo, fica um objetivo tão grande que eu fico cansada porque eu já não tenho nem emprego. Ai, tô Sim, viajando. Mas eu posso. Pera lá, o que eu preciso para fazer isso? Será que a gente aprendeu? O que eu preciso? Eu preciso primeiro arrumar um emprego? Tá bom, tenho um emprego. Quanto que eu preciso guardar? Até quando eu quero comprar esse carro? E aí eu começo a ver essa estratégia de passo a passo. Isso é mental. Tudo bem, vamos lá. Tem uma outra coisa daquilo. Aquilo faz sentido para mim? Eu acredito que eu mereço, que eu quero, que isso vai ser positivo para minha vida? Porque acredite, às vezes a boca fala, mas não é o que está aqui dentro. E outra, a sensação no meu corpo está congruente com esse sentir e com esse pensar? Né? Então, é gostei. aqui a cabeça, é o coração e é o corpo. Então, o que você vê, o que você sente, o que você ouve, porque a mente, ela processa a partir de imagens e sons, né? De um diálogo interno, consciente ou não, a cabeça está ali o tempo todo, e de sensação. Se eu pedir para qualquer um de vocês, feche os olhos agora e entre em contato com uma memória de infância de alegria. Puxa, você vai sentir no teu corpo. Talvez você sinta até vontade de chorar. Então, tudo que a gente vive é carregado de sentimentos e sensações. E quando fica só no nível do mental, que não tem essa congruência, esse alinhamento, pode vir a culpa, pode vir a insegurança, o medo, a sensação de incapacidade. E lembrar, gente, que não dá para ignorar a nossa educação, os nossos pais. A gente é muito deles.
Se eu venho de uma família em que a culpa sempre esteve pairando, uma mãe que se sente culpada, por mais que ela não fale essa palavra, isso vai estar na educação desse filho. Numa família que tudo é tenso, isso vai chegar nesse filho, ele vai absorver isso de alguma forma. E a gente só consegue impedir esse perpetuar a partir do momento que eu tomo consciência e vou buscando meios que para mim faça sentido de fazer diferente. É o processo de cada um, né? Tem pessoas que encontram essa autoconfiança, essa segurança em si, na vida, dançando, alguns na igreja, alguns fazendo o processo de coaching, outros com psicólogo. Então, é um processo individual e é você que tem que buscar. E importante, é um processo. Ninguém come a fruta logo que planta a semente. Porque muita gente às vezes procura um coach, procura um profissional para ajudar e quer que a mudança seja da noite para o dia, né? Então, por quê? Aí... É muito curioso que isso acontece também. Na entrevista eu já vou observando. Alguns de nós quer a mudança, mas não quer trabalhar por ela. E eu digo para vocês, por mais que o externo auxilie, um profissional de desenvolvimento pessoal, um livro, uma palestra, uma live, ainda assim é a tua decisão, é a tua escolha, porque nesse processo existe um trabalho. E outra, eu percebo que algumas pessoas querem se esforçar, né? Querem fazer uma ou duas vezes e já querem o resultado. E eles percebem o semear, né? Que é desafiante. E detalhe, eu não me isento de também ter os meus desafios. E o desenvolvimento pessoal, ele é muito uma grande cebola. A gente vai tirando camadas. Então, acho que de maneira geral, é isso. Eu tenho mais alguma coisinha para falar, mas eu quero te ouvir, Rê. Senão só eu falo. Não, beleza. Eu estava, inclusive, lendo algumas perguntas, e uma pessoa perguntou, falou de propósito, né? Porque a gente fica falou essa coisa do sentir, de fazer sentido e tudo mais. Aí eu acho que a pessoa despertou e pensou, o que é propósito para vocês, né? E eu olhei a pergunta e anotei aqui. Bom, primeiro, sobre propósito. E o que a gente acredita dentro da produtividade, né? Porque muitas vezes, às vezes, você não sabe nem o que quer. E você vai ficar esperando essa resposta cair do céu para você sair do lugar, né? Não é o que a gente recomenda, né? A gente vai se movimentando, vai fazendo aquilo que faz sentido ou não naquela hora, e uma hora essa resposta vem, uma hora você vai sentir, como a Mica colocou, vai sentir essa integração, corpo-mente, né? Ele vai trazer essa resposta para você. Então, porque propósito para mim, né, já que a pergunta foi colocada, é você realizar aquilo que faz sentido realmente para você, você se realizar em algo que faz muito sentido para você, né? Que aquilo que te realiza. Eu penso muito nesse sentido. De forma simples, para mim, propósito é isso, né? Só que às vezes as pessoas ficam perguntando qual é o seu propósito, né? Tem que ter algo maior, uma coisa e tal, que talvez esteja explicando o que está por trás disso, qual é a necessidade que eu quero atender no momento que eu determino que aquilo é meu propósito, né? Por que aquilo é importante para mim? Por que é importante, talvez, por exemplo, eu estou montando um negócio de festas, né? E, para mim, isso é o meu propósito maior, porque eu tenho uma ligação muito forte com a arte, eu gosto muito disso, faz muito sentido para mim, isso me realiza, né? E o que está por trás disso, né? Eu gosto de criar, eu gosto de criatividade, né? Eu tenho um sentido do próprio propósito, de realização, de me sentir vista, entre outras coisas que fazem bem para mim, né? Então, estou trazendo esse exemplo, já que a questão foi sobre o que é o propósito, né? E a Mica está falando de sentir no corpo e tudo mais. Então, quando a gente sente esse conjunto, inclusive, a gente vai entender que aquilo ali é o nosso propósito. Uma hora chega a resposta. Agora, não adianta a gente ficar sem fazer nada, esperando. Qual é o meu propósito? Essa resposta, ela não chega assim, de forma racional. E você falando de propósito, né? Eu assim, dentro da minha experiência como ser humano em desenvolvimento, sem dúvida nenhuma, eu entendo que você pode ter uma ajuda externa para refletir sobre aquilo que é importante para você, sobre suas habilidades, sobre os seus talentos,
Mas o propósito de vida, no meu ponto de vista, é você que precisa descobrir. Mesmo que um profissional te ajude, ele pode fazer você pensar nessa auto-observação. Puxa, o que eu faço com muita facilidade? O que, apesar de eu não fazer com facilidade, nossa, super me chama atenção e eu faria até de graça? O que meus amigos falam que eu sou muito boa? E aí, à medida que eu vou olhando para dentro, eu falo, puxa, o que eu faço hoje está alinhado com esse propósito? Ele está conectado com algo maior? Porque geralmente o propósito está conectado com algo maior. Então, voltando ali para a produtividade, para fazer esse link, puxa, eu quero aumentar minha produtividade, a minha excelência em determinada meta. Talvez um passinho seja, enquanto você está nessa autoobservação, você se ligar a uma rede de apoio de pessoas que estão engajadas naquilo que você quer. Puxa, eu quero fazer atividade física. Peraí, vou procurar um grupo. Isso também pode vir a te ajudar, mas você sempre nessa pergunta interna. E ainda, falando disso, Rê, uma pessoa falou, né? Acho que foi a Cris, não me lembro. As pessoas reclamam. Vamos lembrar que a palavra reclamar é reclama. Então, clama é pedir. Quando eu reclamo, eu peço de novo e de novo aquilo que eu não quero na minha vida. O quanto dentro da programação neurolinguística a gente sabe que a linguística, elas são sabotadoras. Todas as vezes que eu digo, eu vou tentar. Bom, quando eu digo eu vou tentar, eu já estou dando permissão para não conseguir. Já está dando permissão, né? Eu já verdade. estou dando comando. Renata, eu vou tentar fazer o que a gente combinou. Quando eu digo, Renata, é tão difícil a energia. Bom, eu posso substituir, é desafiante. Eu vou conseguir, eu ainda não sei como, mas eu vou conseguir. Tudo isso são combinados com você. Nunca é sobre o outro. Nunca é sobre o outro. Tem alguém te guiando ali. Mas o acordo, o compromisso sempre é conosco, né? E assim, eu ia te fazer uma pergunta. Pode falar. Eu ia falar o seguinte. E assim, por exemplo, então eu tenho essa estratégia, como tu acabou de falar, citou de você se trabalhar e dizendo eu vou conseguir e tal, eu não vou usar mais a palavra tentar, eu vou usar isso, vou usar aquilo, parará, parará. Dentro da tua experiência, tu consegue perceber que isso funciona de fato com algumas pessoas, com as pessoas que tu já conduziste, ou tu acha que é bem mais eu acho assim, porque parece tão simples essa coisa de eu vou ter um reforçador, né? A gente usa muito isso também, vou ter um reforçador físico, botar uma pulseira no braço para lembrar disso. Eu vou ter um reforçador auditivo, vou botar um alarme para lembrar que eu tenho que fazer tal coisa. E a gente fala muito desses reforçadores, disso tudo, e quando isso não funciona. Então, é perceber que o que você chama de reforçador, dentro da PNL, nós chamamos de âncoras, né? Então, âncora também, no coach a gente fala âncora. Mas assim, dentro da minha prática, como terapeuta e como ser humano que estou em evolução, mamãe que está aqui, minha cunhada que está aqui, vai perceber que eu não sou de luz. Ainda não. Estou chegando lá. Sim. Talvez uma a gente quer, né? encarnação, quem sabe. Mas eu acho que tudo contribui. Tudo é semente. Tudo é importante. Mas se eu percebo que aquela âncora não se sustenta, é porque tem uma estrutura emocional que precisa ser cuidado. E não dá aqui para eu te dar uma dica milagrosa. Isso não existe. Isso é ilusão. Né? É um processo. Às vezes a sacada vem numa fala de novela. A sacada vem na hora que eu estou ouvindo uma música. O teu processo já está acontecendo. Você pode escolher se dedicar e mergulhar nele ou não. Perceba? Estamos todos nessa jornada. E antes da gente continuar, para quem não me conhece, eu sou a Micaela Costa, né? Sou terapeuta integrativa. E eu peço para quem não me segue, me seguir lá, Mica, terapeuta integrativa. Se puder compartilhar essa live, a gente agradece. E aí eu quero falar depois mais uma coisinha para fechar. Mas, Rê,
Ó, o que eu percebo, sim. Então, assim, quando a gente vai trabalhar a produtividade, uma das coisas que a gente trabalha, com certeza, alguém falou aí, tem que trabalhar o autoconhecimento. Sem dúvida, né? O autoconhecimento é um dos pontos que tem que entrar, porque se eu tenho que entrar no meu planejamento, se eu tenho que descobrir o que é importante para mim, é importante que eu trabalhe o meu autoconhecimento, que ele nunca tem fim, né, gente? Vamos logo combinar aqui. É para o resto da vida. Começou, é para o resto da vida. A gente está em constante modificação e mudança, né? Então tem que trabalhar essa questão do autoconhecimento, com certeza, para que o planejamento realmente faça sentido. E aí, sim, quando a gente fala da questão da culpa, que é uma das coisas que eu trouxe de. Porque eu vejo esse sentimento muito forte, né? Como eu falei, de eu não consigo, não vai dar para mim, eu sou um fracasso Fico na mesmo, e vira aquele reclamação, e sentimento ruim. reclamo isso pra mim, o tempo todo. E eu achei engraçado que você falou o negócio da mãe, e eu quero trazer isso até, porque diz que nasce uma mãe e nasce uma culpa. Não sei se você já ouviu esse ditado, né? Nasce uma mãe e nasce uma culpa. E eu achei engraçado essa fala, essa frase, porque para mim ela fez sentido. Para mim ela fez sentido. A gente acha, será que eu estou alimentando bem o filho? Será que está dando certo? Será que eu estou fazendo isso direitinho, né? E aí entra nesse papel de mãe e a gente acaba se negligenciando muito. Eu estou falando isso porque eu sou mãe recente e vim vivendo um processo nesse começo bem, bem difícil. Para mim foi bem difícil, né? E essa questão, e mesmo entendendo toda essa teoria, né? E tudo, ainda é difícil trabalhar esse emocional de tirar essa culpa e de entender que eu estou fazendo o meu melhor, né? Como a gente começar a entender também que tem esse ponto de a gente entender que a gente faz na CNV, não sei se viu também a Brené Brown, ela fala que todo mundo faz o seu melhor, de acordo com as suas crenças, com as suas habilidades, com tudo que aprendeu na vida, suas experiências de aprendizados, a pessoa faz o seu melhor. Não importa, não importa se aparentemente está errado dentro do que você acredita, né? Mas ela faz o seu melhor. Como é que é isso, assim? Como é que tu enxerga isso? Então, quando você fala, né, nasce uma mãe, nasce a culpa, é um interessante ponto de vista, mas ainda assim é uma crença. Lembrar o quanto a culpa tem a ver com me priorizar, olhar para mim. Mas quando eu penso na culpa, eu estou me julgando que eu não estou sendo boa o suficiente. E é um processo Sim. de aprender a se acolher. A Iraci perguntou, então quando a gente não consegue, de alguma forma a gente pede ajuda? É isso aí. Agora, quando a gente pede ajuda, a ajuda vem de diversas formas. A pergunta é, eu tenho olhos para ver? Né? Ao mesmo tempo que tem a frase de Cristo, amai ao próximo como a ti mesmo. E o a ti mesmo, como fica? Um filho vai estar bem quando a mãe está bem. É lógico que quando eu escolho ser mãe, eu faço algumas concessões. Ninguém aqui está dizendo que é fácil e que é um mar de rosas. O que eu estou querendo dizer é o quanto, sabe aquela metáfora do avião quando cai a máscara? Primeiro o adulto e depois a criança. Sim, primeiro vou cuidar. Uhum. A gente vem também de muitas crenças de igreja que olhar para si é egoísmo, né? Principalmente a mulher, bem que colocado. muitas das nossas ancestrais serviu filho e o marido. Muitas de nós não foi desenvolvendo esse autocuidado, perceber a sua sexualidade e tantas outras coisas, porque isso é errado, isso é egoísmo. Então, é ficar atento em relação a isso. E, Rê, o que eu gostaria de falar, porque né, no meu aqui são 15 minutos, eu não sei como que tá aí. 15 minutos, 15 minutos. Eu gostaria de fazer uma comparação para as pessoas que estão nos assistindo, porque eu acho que pode ajudar. Então, eu gostaria, como dica, olhar, ainda pensando na produtividade, como que pela PNL funciona aquele cara que procrastina e aquele cara que faz. Então, sim, o cara que procrastina é aquele cara que tem foco nas tarefas. O cara que vai lá e faz, ele tem foco no resultado final. O cara que vai e faz é a pessoa que já vê a pia limpa. E quando ele vê essa pia limpa, porque é uma imagem mental, isso é muito rápido, quando ele olha a pia limpa, nossa, traz uma sensação de satisfação. A pessoa consegue até sentir o cheirinho do produto. Traz toda uma sensação no corpo e vem um diálogo.
Ai, que delícia minha casa limpa. Só essa sensação já é motivadora para ele ir lá e lavar a pia de louça. Agora, aquele que deixa para depois, já fica imaginando ele lavando a louça, uma por uma. Já vem aquela sensação, ai, e já vem, puxa, que saco. E aí não vai fazer, porque não tem prazer, percebe? Então, é perceber que a pessoa que põe o foco, que vai e faz, é muito natural dela ter uma imagem interna no resultado já alcançado. E na toda a satisfação e prazer que isso dá motivação para ir para o processo. Já aquele que procrastina, que deixa para depois, seja em relação a si ou em relação ao compromisso no trabalho, não importa. Ele fica pensando em todas as tarefas, que às vezes não gosta, não quer fazer. E aí vem um desânimo. Lembra que tem que estar alinhadinho? A mente, a sensação e tudo mais? E aí tem o diálogo interno. Ai, que saco, eu vou perder tanto tempo. Eu podia estar assistindo televisão, que é mais legal. Eu vou assistir televisão. Então, um exercício bacana, que é aquilo. Se for só uma questão de estratégia mental, vai super mega funcionar. Mas talvez você precise identificar, puxa, o diálogo interno que vem, não é que é chato. É que a minha mulher vai reclamar que eu não lavei direito. Aí eu gostaria tanto que ela não enchesse o saco, e aí eu vou levantando crenças. Ai, se eu emagrecer, ai, meu marido vai começar a brigar comigo porque eu ponho aquele vestido. Só que é um diálogo que eu não tenho consciência, eu vou deixando para depois. Eu não me vejo lá magra, gostosa, bonita e atraente. Eu vejo, ai, tô chamando a atenção dos homens. Ai, meu marido não gosta. E aí a energia cai. Então, um caminho é você fechar os seus olhos e imaginar o teu objetivo plenamente alcançado. Plenamente. A pia limpinha. Nossa, tô vendo a pia limpa com riqueza de detalhes. Em PNL a gente trabalha muitos detalhes, né? E aí eu vou vendo qual sensação vem no corpo. Toda imagem traz sensações. Toda. E aí eu percebo aquela sensação e percebo qual é o diálogo interno que eu tô tendo aqui. Ai, que eu tô limpo. Ai, que delícia, olha que sensação gostosa. E aí eu levo essa sensação agora fazendo as tarefas, pegando a bucha, ensaboando cada peça com aquela sensação que daqui a pouco, eu terminei. E o principal, vibrar e celebrar no final. Muitos de nós não têm o hábito de celebrar quando atinge as metinhas pequenas. Né? Nós não somos condicionados porque eu fiz mais, porque é minha obrigação. Celebrar, mas celebrar com prazer, com energia, numa fala, num grito, num toque, isso são âncoras, né? São motivadores. E repetir esse processo. Não adianta fazer aqui Kamik, Carré e amanhã não fazer mais. A mente aprende por repetição. Um atleta é muito bom porque ele repete 200 mil vezes a mesma coisa. Não é porque ele é especial. É porque ele também... É treino. É treino. E uma outra coisa que eu gosto muito, que eu fui uma vez numa palestra e uma pessoa falou e eu amei. Você é o cara que procrastina? Então diz pra si, faz agora, faz agora, faz agora, faz agora, faz agora, faz agora e faz agora e levanta e vai e faz. Porque se a gente pôr como método de ideal, quando os filhos crescerem, quando eu tiver o cabelo assado, quando eu souber falar, quando eu tiver o curso inteiro, como facilitadora de comunicação não violenta, é curioso, porque tem aluno que vem falar, ai, Mica, eu quero dar palestra de CNV, eu quero falar de CNV na empresa, ai, mas eu não sei quase nada. Pô, cara, como que você não sabe? Né? O que você levar daqui, você já está sendo luz para o outro, o mundo precisa disso. Não precisa de gente perfeita, porque isso é ilusão. Não existe. Tem muita gente boa aí fora, né? Mas a pergunta é, o que me impede de ir? Medo de ser julgado? O trabalho que vai ter? Então, essas são minhas dicas. Sei lá, foi o que eu achei bem bacana de trazer, Rê. Como isso chega a você? Bom, nós temos 9 minutos, né? Ou menos, né? Que a gente entrou um pouquinho antes, 2 minutos antes. Então, vamos lá. Não, eu achei excelente, maravilhoso. A gente fala mesmo em produtividade
E uma das coisas que a gente precisa é condicionar a nossa mente, né, para ela ajudar a gente a realizar. E aí tem a questão das âncoras que a gente fala, né, de trabalhar a persistência, né, para não desistir, de utilizar essa questão que tu falou, de ver o resultado, né, lá na frente, de ver isso, mas também construir essa questão, como tu disse, das metinhas, né, ter as metas menores para você conseguir chegar no todo, porque muitas vezes também tu olha aquela coisa tão grande, eu quero perder 80 quilos, sei lá, 10 quilos, né, falando de peso. Aí, poxa, é uma jornada grande. Quando a pessoa consegue pensar menor, eu quero perder 5 gramas hoje. Então, é mais leve do que tu pensar que tu precisa perder 10 quilos, né? Então, é só um exemplo. Então, tudo isso que tu falaste faz todo sentido, né? Ainda assim, eu sempre acho que é uma coisa que eu percebo que, às vezes, é uma coisa mais profunda e que essas dicas, elas ajudam, como tu falou, se for uma coisa mais superficial, mais simples, né? E quando não, é importante que a pessoa busque a ajuda de profissionais que podem ajudá-la a sair desse lugar, né? São as terapias e tudo mais. Só que tem muita gente que tem vergonha de procurar, né? Tem vergonha não, como é que eu vou me colocar para um terapeuta? Tem vergonha, não dá para mim, né? E a pessoa prefere ficar nessa escuridão do que sair desse lugar. O que é que tu diz para essas pessoas que talvez estejam aí ouvindo a gente e não tem coragem de pedir ajuda, de já tentou usar uma âncora, já tentou utilizar, já tentou não, já utilizou âncora, já fez isso, já fez aquilo, e ainda assim tem alguma dificuldade? Aham. Inclusive eu quero. A Eliette está perguntando se vai ficar gravada essa live. Vai ficar no stories da Renata. E eu vou ver se eu consigo baixar para a gente colocar no IGTV, tá bom? O que eu gostaria de comentar é a técnica Pomodoro. Eu não sei quem conhece, pesquisar um pouquinho. Conheço, com certeza. Né? A técnica Pomodoro, ela sugere você fazer 25 minutos daquilo que você tem que fazer, pausar 5 minutos para trazer agilidade mental, foco, volta lá mais 25 minutos, pausa 5 minutos e no final tem uma pausa de uns 30 minutos. Isso já é comprovado que contribui para você poder se manter nesse processo de foco, de atenção. Outra coisa importante que eu gostaria de compartilhar é que a gente está chegando nos últimos minutinhos, né, da nossa live. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me manda lá um direct de que forma esse trabalho pode te ajudar. E, eu estou fazendo um curso de reaprendizagem criativa, onde falam da inteligência que o profissional do futuro, que é hoje, vai precisar ter. E das 5 inteligências, adivinha qual é a primeira? Inteligência intra. Ou seja, no futuro, os profissionais vão trabalhar alinhados com as suas habilidades, talentos. Só que para eu saber quais são minhas habilidades, meus talentos, aonde que eu fico bem ajustado e trabalho com prazer, eu preciso olhar para mim. E graças a Deus está havendo um movimento muito grande das pessoas buscarem esse autoconhecimento. Pelo menos para mim tem chego, né? Homens, o que é muito bacana, mulheres de todos os níveis. Então, gente, a gente vive a era da informação. Se eu quiser e eu me abrir para essa ajuda, ela vai chegar. Precisa ter olhos para ver. Quero te agradecer por essa oportunidade. Agradecer a todos, Eliette, querida, todos que fizeram essa live acontecer. E eu me coloco à disposição para outras parcerias. E quem estiver assistindo a gente e quiser conversar, de fazer parceria, de fazer palestra, treinamento de CNV na sua empresa, na sua escola, estamos aqui. Vem para São Luís fazer uma palestra aqui pra gente. Olha que eu vou aí, fico aí com você e o Theo. Pois é. Gente, muito obrigada. Faltam só 25 minutos. Obrigada por todos que estão aqui. Minha professora de festa está aí. Muita gente, minha irmã, meu irmão. Obrigada a todo mundo que veio nos ouvir, né? Espero que tenha sido produtivo para vocês estarem com a gente essa noite, né? Essa hora aqui, né? Já que é outra live, vamos melhorar, né? A gente pode falar um pouco mais sobre